Boa noite, gente. Como eu prometi, o vídeo sobre os temas possíveis do Enem, vou fazer agora. E antes de tudo, eu queria dizer que eu assisti a um vídeo da coordenadora do Enem, né? Ela é coordenadora desde 98, eu não sei o nome dela. E ela disse que a redação do Enem vai ser muito parecido com o que foi do ano passado, um tema que vai abordar um fato ou um grupo social sobre o qual pouco se fala na sociedade. Então, acho que não dá para esperar muito esses fatos que estão rolando muito na mídia. Ela disse que não espere notícias assim que estão muito polêmicas e tal. Então, a gente acaba descartando algumas coisas, mas eu vou falar de todas que eu já tinha preparado, ok? Vamos ver. Vou olhar aqui no meu computador. Eu falei esse ano sobre gravidez na adolescência. É um tipo de tema que é interessante, porque parece que que não acontece mais, né? Aquele tema que as pessoas nem acreditam que possa cair. Mas a minha opinião é bem interessante falar sobre gravidez na adolescência, porque os números, pelo que eu estudei, os números da gravidez na adolescência no Brasil, eles diminuíram. Mesmo assim, continua sendo um grande problema, né? A questão da gravidez da adolescência. Então, a abordagem que dá para fazer é que mesmo que tenha diminuído, ainda é um grande problema brasileiro a gravidez da adolescência, né? Então, procurar algumas teses aí, negligência do governo, falta de educação sexual nas escolas e coisa e tal, né? Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui. Gente, não tem edição, viu? Falei aqui também sobre a questão da doação de órgãos. A questão da doação de órgãos é uma aposta bem forte que eu tenho, porque a doação de órgãos no Brasil, parece que o número de doadores também aumentou, né? Na verdade, o número de órgãos transplantados aumentou. Mas o número de doadores no Brasil está longe ainda de ser o ideal, né, que os países desenvolvidos têm. Então a gente pode falar aí sobre algumas questões, por exemplo, a morte ainda ser um tabu na sociedade, né? Porque a gente tem que falar de morte, né, para falar de doação de órgãos. Então, a partir do momento que a morte é um tabu, as pessoas não conversam sobre isso, a doação de órgãos também passa a ser um tabu, não é? Arrumar meu cabelo, que tá péssimo, meu Deus. A doação de órgãos passa a ser um tabu também. Aí outra coisa que a gente pode falar também são os centros que vão fazer essa coleta, né, e essa distribuição dos órgãos, né, que vão fazer essa cirurgia. São poucos centros que tem no Brasil, então eles ficam concentrados em algumas regiões e em outras nem tem. Então é uma questão muito interessante a da doação de órgãos. Eu coloquei aqui também a questão da doação de sangue no Brasil. A doação de sangue é um problema. Só lembrando uma coisa, gente: doação de órgãos e doação de sangue não são problemas. A falta de doação de órgãos e a falta de doação de sangue é que são o problema. Entendeu? Então, assim, tu começar a falar sobre a importância da doação de órgãos, não é para tu falar o tempo inteiro como é importante doar órgãos, e sim que isso está sendo negligenciado, por exemplo. Voltando à doação de sangue. A doação de sangue no Brasil, então, é um problema, porque eu diria que doar sangue no Brasil existe também um tabu, né? As pessoas têm medo, mas tem uma outra questão que também dá para usar na doação de órgãos, que é a questão da solidariedade. Pouco se fala sobre doação de órgãos, então a gente vai ter que falar de campanha, né? As campanhas para doação de órgãos, elas são muito precárias, muito escassas no Brasil. Então é uma questão interessante. E também tem a questão da burocracia, né? Os hemocentros que também ficam em lugares só nos grandes centros urbanos, então tu não pode doar sangue em tudo que é lugar, tem que ir no hemocentro. Esses hemocentros ficam nos grandes centros urbanos, então isso tudo atrapalha a doação de sangue, né? Fora a tal da polêmica que os homossexuais não podem doar sangue e tal. Não sei se eu abordaria essa polêmica, que talvez eu não tivesse argumento para sustentar isso. Então talvez eu não abordasse. Mas é um argumento bem interessante. Deixa eu ver. Eu falei, gente, na sala de aula, porque fiquei bem atenta a algumas questões também que apareceram na TV Escola,
Eu falei sobre educação musical, né? A lei sobre educação musical completou 10 anos esse ano, ela é de 2008. E ela não é colocada em prática, né? Então é uma lei que existe, é uma lei bem importante e que não é colocada em prática. A educação musical, ela tem como objetivo primeiro não fazer uma pessoa tocar um instrumento, mas ampliar as relações humanísticas, trabalhar em grupo e coisas do tipo. Então a gente pode abordar que talvez a arte no Brasil ela não seja uma área valorizada, né? Também a gente pode dizer que não existem profissionais qualificados, né? Já que as licenciaturas em música, elas são escassas, né? Não tem muita faculdade que forme professores de música. E também a gente pode dizer, né, falar de democracia quando a gente fala em educação musical, porque a democracia é fazer com que uma criança que só tem acesso a um tipo de música, por exemplo, funk ou sertanejo, ela possa ter acesso a outros tipos de música. Por exemplo, música clássica, samba, frevo, tem lá no Nordeste, né, tem uma infinidade de ritmos, né, baião, não sei agora, não vou ficar falando bobagem, mas a educação musical serve para isso também. Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui. Tem alguns que eu vou acabar repetindo, gente. A questão do êxodo rural, eu tenho um canal, né, no YouTube, eu vou colocar esse vídeo também no meu canal do YouTube. E a questão do êxodo rural, para falar do jovem, né, o jovem no campo, né, como a gente pode manter esse jovem lá no campo para que ele continue plantando, para que ele continue colocando comida na nossa mesa. Porque nós temos um grande problema, que não é só do êxodo rural. A questão do jovem não querer permanecer no campo. Tem um vídeo meu no YouTube que também fala disso, tá? Então, manter o jovem no campo é ter uma conversa com esse jovem para saber se ele quer ficar no campo, se ele não quer ficar no campo. Adiantar essa conversa antes dos 18 anos, né? Quando a pessoa já está assim, cheia de planos. E também a questão que a pessoa que mora no campo, a pessoa que mora na roça, na zona rural, ela não é muito bem vista, né? É só a gente ver as festas juninas como o homem do campo é colocado ali, né? Eu coloquei aqui fake news, eu pedi uma redação sobre fake news, embora eu acredite que depois das declarações da presidente lá do INEP, eu acho que não vai mais cair fake news, mas fake news é uma questão muito interessante, né? Para falar de fake news, a gente tem que dizer que existe sempre um interesse de alguém, não é? As notícias falsas, os boatos, eles vão sempre beneficiar alguém. Então, é isso que a gente tem que entender. E a questão das fake news também, a gente pode abordar que o Bauman diz que nada é feito para durar, né? Que a vulnerabilidade é líquida. Então, falar de fake news é também dizer que as próprias informações, como são muitas, eu tenho muita informação, eu posso dizer que essas informações elas também acabam sendo meio fluidas, né? Porque a informação ela é tão rápido que ela se modifica que a gente não consegue nem acompanhar. Então, é difícil selecionar notícias falsas e notícias verdadeiras, porque o fluxo de notícias é muito grande, tá? Mas eu acho que não cai, não. Fake news. Violência nos estádios é um tipo também de tema que é um pouco simples de falar, né, que já foi bem abordado, mas a gente não pode se esquecer que é muito recorrente, né? E os números não diminuem, as coisas não melhoram, então pode ser um tema bem interessante. Violência nas torcidas, a gente vai falar, dá para falar sobre o que a gente chama de masculinidade hegemônica, porque a maioria das brigas de torcida acontecem entre os homens. Na verdade, eu nunca vi uma briga de torcida começar, ou nunca vi uma mulher brigando no estádio. E isso quer dizer que essa masculinidade agressiva pode ser um dos motivos que gere a violência nas torcidas. Mas eu acho que também dá para se dizer que a falta de punição seja um agravante para a violência nas torcidas. Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui. A questão da homofobia, né? Não sei se vem ou não, mas a questão da homofobia é muito forte. O Brasil não tem leis que determinem o que é um crime de homofobia, então essas pessoas ficam cada vez mais
à mercê, né, de uma Constituição que é, sei lá, meio vaga, né, a lei é vaga. Então, homofobia é uma coisa interessante de se falar, sim. Né? Essa cultura que o brasileiro tem, esse pensamento meio retrógrado em relação ao homossexualismo. Homossexualismo ou homossexualidade? Tem um que não pode mais usar, né? Acho que é homossexualidade, né? Que usa agora. Então, a homossexualidade não é bem vista por muitas famílias, né? O Brasil é um país muito religioso, né? Então isso talvez atrapalhe bastante na questão de aceitar, né? O pessoal falou bastante também da inclusão social pelo esporte esse ano. Pensa bem, se vai cair inclusão social pelo esporte, na verdade a gente tem que dizer que o esporte poderia incluir, mas que ele não inclui. É isso que tem que fazer. Temos que problematizar. Tem um videozinho meu aqui no YouTube também que fala sobre a problematização do tema. Então tem que problematizar. Se tu está falando sobre a inclusão social pelo esporte, eu vou ter que dizer que o esporte não está conseguindo fazer isso. Entenderam? Então, por que o esporte não consegue incluir? Porque talvez ele também, como a arte, o esporte seja uma área de conhecimento, que é uma área de conhecimento, o esporte seja uma área de conhecimento muito negligenciada, pouco valorizada, a própria educação física na escola é negligenciada pelo governo, então negligência do governo também pode ser uma linha que vocês podem usar. Deixa eu ver, o que mais? Questão dos jovens e o álcool, né? Essa cultura permissiva que nós temos para o álcool entre a juventude. Então, assim, o que os jovens buscam no álcool? Aceitação. Então, o que faz, por exemplo, com que o álcool seja tão aceito e a gente permita tanto que o álcool seja concebido não como droga, né? Então, a cultura do álcool, as propagandas, né? Um rito de passagem, o álcool é visto como um rito de passagem também, é algo que a gente pode abordar nesse tipo de redação. Deixa eu ver, eu tô olhando aqui, ó, viu? Não é nada editado. Preconceito linguístico. Eu acho esse tema difícil de falar, gente, por conta da proposta de intervenção. Então, se eu fosse apostar nele, se todo mundo não estivesse falando sobre ele, eu não apostaria. Porque a proposta de intervenção do preconceito linguístico é muito difícil, né? Então, algumas coisas que a gente podia abordar no preconceito linguístico. Primeiro que as pessoas acham que o português é uma coisa só, né? O primeiro mito do preconceito linguístico é dizer que o português é uma unidade surpreendente. Ele não é. Vocês estão notando, eu falo aqui de São Paulo, mas o meu sotaque é do Rio Grande do Sul. Mas eu já morei em Maceió. Então eu sei bem que os sotaques são uma realidade. E que o português não é uma unidade surpreendente. Ele pode ser um monte de coisa. Então, não entender que o português tem variantes pode ser uma boa tese. E também dizer que o preconceito linguístico é fruto de um preconceito social também é uma boa tese. A proposta de intervenção, gente, talvez seja abordar realmente na escola com filmes, com literatura e fazer também com que a mídia desconstrua essa questão, né? Esse estigma que se coloca em algumas falas de alguns lugares brasileiros, tá bem? Vamos ver. Eu tô sendo meio rapidinha porque vídeo grande ninguém tem tempo não, né? A questão da proteção das crianças, né? O pessoal hoje falou sobre pedofilia, se é um tema possível. Pode ser um tema possível. Eu não apostaria em pedofilia, porém é um tema possível sim, porque é um problema, né? Eu abordaria uma coisa um pouco mais abrangente, que é a questão da proteção das crianças, né? Como proteger as crianças brasileiras. E aí a gente pode falar das crianças que morrem por bala perdida, né? Lá no Rio de Janeiro, crianças que são colocadas no trabalho infantil, crianças que infelizmente são vítimas de abuso sexual e pedofilia, crianças que vão trabalhar para traficantes ou crianças que trabalham na exploração sexual, né? Então, por que isso acontece? Uma negligência do governo, óbvio, e a gente, né, junto com isso, dizendo que o Estatuto da Criança e do Adolescente deveria fazer o seu papel, que não está fazendo, por exemplo. O meu colega de redação, professor Elias, do Colégio Drummond, ele pediu uma redação sobre segurança alimentar nas escolas. E eu também já havia pedido uma redação sobre a questão da merenda escolar e sobre a questão da obesidade, né? Segurança alimentar é dizer assim,
deveria existir, então, no Brasil, né? A educação alimentar deveria existir, porém ela é meio negligenciada também, né? Tem um documentário, gente, chamado Muito Além do Peso, tem no YouTube, tranquilo de assistir, muito bom, que tem uma nutricionista que diz assim, que deveria ter educação alimentar nas escolas, e merenda, né? E a merenda deveria ser pensada também para isso, para educar as crianças, porque a gente mal usa matemática, física, português, oração subordinada no nosso dia a dia, mas a gente se alimenta pelo menos 3 vezes ao dia. Então, a gente deveria entender um pouco mais sobre o que a gente está comendo. Então, é algo que pode cair, é bom dar uma olhadinha. Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui, que eu pedi. A violência contra os professores, assunto que está sendo bem falado, né? Por que o professor é agredido? O professor sofre agressão por quais motivos? Por um afrouxamento dos limites que as famílias dão para os alunos? Pela desvalorização da profissão que toda a sociedade acredita que tenha, né? As crianças não querem mais ser professoras, então, já que ninguém valoriza nem a criança, parece que tá habilitado, né? Vamos desvalorizar o professor, vamos ser violentos com eles. Que mais? Deixa eu ver, que eu anotei aqui. Bom, sistema carcerário nunca caiu no Enem. Não é uma aposta minha, né? Diante dessa nova proposta de prova que a gente tem, né? Mas é um tema possível, né? Por que existe o sistema carcerário? Talvez o Brasil tenha, é a terceira, né, população carcerária maior do mundo. Talvez o Brasil esteja prendendo muito e talvez ele esteja prendendo mal. Podia prender melhor. Então, eu poderia dizer isso, né? Uma das minhas teses podia dizer que o Brasil tem uma população carcerária muito grande porque ele prende muito, mas prende mal. Por quê? Porque mesmo com tanta gente na cadeia, nossos índices de violência e de criminalidade não diminuem. Então, é uma questão. Deixa eu ver o que mais que coloquei. Essa que eu acho que assim, é o meu maior palpite pro Enem. Pode ser que não caia, né, gente? Mas a gente não tá aqui para acertar e sim para dar dicas. Vacinação. Em 2017, constatou-se que o Brasil teve, assim, os índices de vacinação os mais baixos desde, sei lá, 2000. Então, vacinação é um tema bem interessante. Falar sobre vacinação é dizer que o sistema vacinal brasileiro ele é muito, muito eficiente, é um dos melhores do mundo. Porém, as pessoas não estão se vacinando. Por quê? Porque elas acham que são invulneráveis, elas não têm medo, né? A percepção de risco é muito baixa, elas acham que são onipotentes, elas não conviveram com as doenças, elas acreditam que não se vacinar é uma questão de liberdade de escolha individual e não é coletivo. Então, eu daria uma boa olhada sobre a questão da vacinação, porque esse é o meu maior palpite, a questão da vacinação. Deixa eu ver o que mais. Voluntariado. Essa eu pedi no ano passado, a questão do voluntariado, porque eu vi um tweet da primeira-dama, da Marcela Temer. Voluntariado, a gente pode dizer assim, é preciso ter muitos voluntários, mas qual é a negligência, qual é o problema do voluntariado? O número de voluntários no Brasil é muito baixo. E aí, assim, por que as pessoas não querem ser voluntárias? Porque tempo é dinheiro. Então, não vou ficar trabalhando de graça, essa é a visão das pessoas, né? Não vou ficar trabalhando de graça quando eu poderia estar fazendo alguma coisa que gerasse dinheiro para mim. Pode ser uma dessas teses, né? E também pela falta de campanhas, as pessoas nem sabem muitas vezes onde é que, sei lá, onde é que tem lugar para trabalhar como voluntário. Então, é um tema bem interessante também. A questão do suicídio, gente, eu acho meio pesado pro Enem. Mas a questão do suicídio é difícil, né, falar sobre isso. A gente vai ter que falar vai ter que falar um pouquinho sobre Bauman, né, sobre as pressões, sobre a modalidade líquida, sobre as incertezas, sobre o homem até tem
até escrevi no meu quadrinho aqui, a palavra que o Bauman usa para o homem contemporâneo é que é um homem desbussolado. Uma pessoa que não tem norte, que não tem rumo, né? Bússola, não tem rumo. Então, eu acho meio pesado, assim como o discurso de ódio na internet pode cair, e a gente tem que ver motivos por que isso acontece, mas eu acho um pouco improvável, assim, para o Enem, eu apostaria numa outra universidade, uma Unesp da vida, né? Mas é um tema que pode cair. Meio ambiente há muito tempo não cai, mas meio ambiente talvez seja um tema um pouco mais fácil para falar, né? Porque tu vai falar de consumismo, tu vai falar de desenvolvimento sustentável, negligência governamental, mas eu acho um pouquinho difícil de cair. E eu falei recentemente sobre violência no trânsito, porque agora em dezembro do ano passado, e entrou em vigor agora em abril, tem uma lei, né, que fala sobre homicídio culposo, que é dirigir, beber e dirigir e provocar lesão corporal grave ou morte. Essa lei mudou, ela ficou menos branda, ela ficou então um pouco mais pesada. Então, violência no trânsito, eu acho que é um tema interessante de poder se falar. Violência no trânsito, porque o número de jovens e de homens jovens que morrem no trânsito é absurdo. É uma coisa assim, gente, não tem precedente na sociedade. Então, eu olharia bem para esse tema para conseguir entender quais são os motivos que levam, por exemplo, o aumento desse número. Na verdade, o número absurdo de jovens que morrem vítima da violência no trânsito. A violência no trânsito, então, também é um tema que eu abordaria bem tranquilamente, né? Porque o número é muito, muito impactante, tá? Gente, existem outros temas, é óbvio, né? Que pode ser que não tenha abordado nesse vídeo. Existem outros vídeos meus no canal do YouTube. Vocês acham assim, né? O nome do meu canal é um pouco estranho, né? Pra quem já tá assistindo no YouTube, né? Vai achar estranho. Vou colocar isso aqui também no Instagram. Então, assim, o nome do meu canal é Marlise Resolve. Até parece, né? Mas não tinha que colocar, e aí eu coloquei esse nome mesmo, tá bom. Então, esse é o canal, Marlise Resolve. Aí, tem outros vídeos lá sobre temas possíveis. E é uma lista grande de temas. Em alguns temas, em alguns anos, eu acertei os temas, né? Acho que em 4 anos eu consegui acertar o tema. E tava lá. Só que tava um tema. Tem uma lista de temas que podem também cair no Enem. Então, eu não quero ficar chovendo numa olhada. Já tem 22 minutos esse vídeo. Espero que passe rápido para quem tá assistindo. E eu agradeço, tá, gente? Eu não consegui editar o vídeo. Esse ano tá sendo bem difícil. Tô fazendo mestrado, né? Tá sendo bem difícil mesmo. Mas, assim, o pessoal me pediu. Eu fiquei muito feliz que o pessoal que me pediu goste dos vídeos. Ele não tem pretensão nenhuma de acertar ou errar, né? Mas de ajudar. Então, se vocês... Tomara que caia alguma coisa que tá aqui, tá bom? Então, obrigada e é isso. Uma boa prova pra todo mundo, tá bom? Beijos.